Bom, vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Hoje vamos fazer a edição dos materiais. Para nós editarmos os nossos materiais, vamos pegar mais uma vez aqui a nossa referência, ver aqui se tem alguns materiais que nós podemos aproveitar aqui. Nós estamos a ver aqui o nosso asfalto, ele não é totalmente preto, também não é totalmente claro, então podemos utilizar mais ou menos esse tom de cores aqui no asfalto, e também em termos de calçada também podemos utilizar um pouquinho esse tom. Agora, em termos de material da parede, do nosso projeto, também tem alguns tons aí que eu achei interessante. Esse tom amadeirado aqui, e também gostei esse tom, podemos utilizar mais ou menos nessa parede. Vamos colocar talvez pedras, assim, com um tom escuro, cinza, e aquele tom amadeirado podemos utilizar aqui. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Vamos começar com a edição dos materiais. Lembrar que normalmente a edição dos materiais, de forma muito prévia, nós fazemos aqui na aba criar. Depois, ao refinar os nossos materiais, viemos aqui em construir com efeito. Então, a primeira coisa que nós vamos editar é o nosso asfalto. Aqui no nosso asfalto, vamos pegar a textura de asfalto. Para editarmos nossos materiais, clicamos em materiais, damos um clique em materiais e nós asfalto nos encontramos aqui na aba exterior. Aqui no exterior temos vários materiais, encontramos aqui o asfalto. Damos um clique no asfalto e abre os diferentes asfaltos que nós temos aqui. Podemos escolher aqui na segunda aba, que podemos escolher esse asfalto, que eu acho que é o que está mais próximo à nossa referência. E editamos alguns parâmetros. Baixamos um pouquinho a refletibilidade, aumentamos um pouquinho a coloração para deixar ele um pouquinho mais escuro, e viemos aqui na parte de baixo em intempéries. Dando um clique em intempéries, aumentamos um pouquinho em intempéries, ok? Intempéries é para dar uma sensação de envelhecimento do nosso material, mas ele não precisa estar totalmente velho, basta nós colocarmos assim de forma muito sutil, ok? Agora vamos editar também essas linhas aqui. Vamos deixar ele num tom branco. Podemos vir aqui em padrão e mexermos aqui na cor, deixamos ele branco, assim, branco, e aumentamos também um pouquinho o intempéries. Diminuímos a refletibilidade e o lustro, ok? O mesmo nós fazemos com essa linha. Essa linha podemos deixar ele num tom um pouquinho amarelado. Baixamos a refletibilidade, o lustro e aumentamos um pouquinho o intempérie. Podemos baixar também assim e deixar ele num tom mais amarelado. Repare que aqui nós escolhemos a cor, aqui escolhemos a intensidade e aqui aumentamos o tom de cor para deixar ele mais próximo da cor que nós escolhemos, ok? Eu acho que assim está bom. Vamos ver aqui na nossa referência. Vamos colocar um material aqui na calçada também. Então damos um clique. Viemos também em exteriores. Normalmente as calçadas estão aqui na aba pedra. Então damos um clique e escolhemos um material que vai ficar mais parecido talvez com essa referência. Ou podemos também escolher um outro material desde que corresponda com aquilo que é a nossa expectativa, ok? Eu normalmente na calçada gosto de utilizar ou S ou S, mas tem também outros materiais que nós podemos utilizar. Essa é a vantagem que nós temos no Lumion. Temos um acervo muito grande de materiais que nós podemos fazer alguns testes até ver qual é o material que ficaria mais em conta no nosso projeto. Tem vários materiais que podemos utilizar para calçada, então nós temos essa liberdade de escolher qual material ficaria mais em conta, ok? Então explore o máximo que você puder e sempre que vires um material que ficou de acordo com aquilo que tu queres, podes deixar, ok? Então tu tens essa liberdade. Eu vou utilizar esse material aqui e ele pode ficar assim, e vou mexer alguns parâmetros. Baixa um pouquinho a refletibilidade, baixa um pouquinho o lustro.
Lembrar que, tal como disse nas outras aulas, a refletibilidade é o reflexo, tal como nós conhecemos. O lustro é a nitidez do reflexo. Repara o que vai acontecer. Ao aumentar o lustro, nós aumentamos aqui a refletibilidade, deu a sensação que ele ficou um pouquinho com um tom mais azulado. Na verdade, ele aumentou o reflexo. Só que quando aumentamos o lustro, o reflexo fica bem mais forte. Então, como o nosso material aqui da calçada não é totalmente reflexivo, então baixamos o reflexo e o lustro, mas aumentamos um pouquinho em intempéries e aumentamos também o relevo para deixar ele mais com um tom de profundidade maior, ok? Aumentamos o relevo. Repare que se nós diminuirmos o relevo, as juntas deles ficam muito finas. Quando aumentamos o relevo, as juntas ficam muito fortes. Então é para termos a sensação de 3D um pouquinho maior. Vamos mexer também aqui nesse meu fio, como chamam os brasileiros. Damos um clique, vemos aqui também em exteriores. Podemos ver aqui um material de pedra aqui para vermos como é que ele fica. Colocamos esse material aqui e ele ficou mais ou menos assim. Eu acho que já está mais ou menos do jeito que nós queríamos. Então podemos dar um clique, mexemos também aqui em refletibilidade, mexemos também em lustro. Aumentamos um pouquinho em intempéries. E eu acho que é suficiente para esse caso, ok? Então já temos esses materiais editados. Vamos pegar agora esse material aqui. Podemos dar um clique e procuramos também um material de exterior. Podemos colocar isso aqui como betão. Um betão assim. Bom, eu acho que esse material está interessante, mas vamos ver um outro material. Eu acho que esse ficou bem mais interessante. Vamos mexer aqui alguns parâmetros. Vamos deixar ele um tom um pouquinho mais escuro. Num tom um pouco mais escuro. E baixamos a refletibilidade, baixamos o lustro. Aumentamos um pouquinho o relevo. Vemos em intempéries, aumentamos um pouquinho. E aumentamos um pouquinho também as bordas. Então já temos esses materiais editados. Vamos editar também esse material. Aqui tem um material, uma textura de pedra. Nós vamos colocar também uma textura de pedra, mas vamos substituir. Vamos substituir aqui com uma textura de pedra. Vamos vir em exteriores, pedra. E podemos procurar aqui uma textura de pedra. Pode ser esse. Ou pode ser esse também. Eu acho que esse ficou mais em conta. Então mexemos também aqui uns parâmetros. Diminuímos a refletibilidade, diminuímos o lustro, aumentamos o relevo e aumentamos um pouquinho o intempéries e também a borda, ok? Ok, aqui esse material de relva, nós podemos dar um clique e vemos aqui em paisagem, damos um clique. O que aconteceu? Nós transformamos todo esse material de relva, o mesmo material aqui do piso infinito do Lumion, porque depois vamos habilitar o jardim para termos aqui o jardim. Tem aqui a opção nos materiais, os jardins, a relva 3D do Lumion. Nós vamos utilizar num projeto futuro, porque aquela relva pode deixar o nosso projeto um pouquinho mais pesado. Então, como nós queremos ter a maior fluidez aqui no nosso projeto, nós vamos utilizar essa relva aqui. Agora podemos começar a editar os materiais aqui da nossa casa. Um material extremamente curioso que se utiliza para criarmos paredes aqui no Lumion é um material metálico. Nós vamos encontrar aqui, vamos dar um clique em nesse material aqui da parede, e viemos em exteriores, damos um clique e vamos em metal. Dando um clique aqui no metal, nós vamos encontrar vários materiais de metal. Se nós virmos aqui na última página, temos esses dois materiais, mas eu vou pegar exatamente o último, dou um clique. Você repara que é um material assim, que tem uma textura muito interessante, mas nós não vamos utilizar esse tom. O tom que nós queremos utilizar é o branco. Então, para nós conseguirmos utilizar o nosso material no tom branco, vamos dar o clique aqui, vamos ver aqui os parâmetros que temos que editar. Vamos meter em branco, mas ele não precisa estar totalmente branco. Vamos colocar mais ou menos assim. Diminui um pouquinho a coloração, essa cor. Vamos deixar ele assim.
Vamos deixar aqui o lustre e a refletibilidade do jeito que está. Depois vamos vir aqui em intemperies, aumentar um pouco. Vocês vão reparar a forma como intemperies funciona. Vou vir aqui mais ou menos. Vamos aumentar o intemperies. Repare que ele começa a mudar as características físicas do nosso projeto. Ele mais para frente ele fica totalmente velho, mas nós não queremos deixar ele muito velho, só queremos dar alguma ênfase na nossa textura e deixamos aqui mais ou menos no T. Aqui nas bordas, repare aqui nas bordas o que vai acontecer. Nenhum objeto no mundo é assim totalmente direitinho. Normalmente tem um pouquinho de... Repare o que está a acontecer. Existem programas de modelagem que já fazem essas bordas, mas aqui no Lumion nós temos essa possibilidade de fazer a borda, o que acaba até deixando o nosso projeto mais fluido, porque essas bordas é um conjunto de geometria que são criados no programa de modelagem que pode deixar pesado aqui no Lumion. Então, de preferência, usar assim, ok? Então já temos o material da parede feito. Podemos pegar esse material aqui, copiar e colocar aqui no nosso rufo. Repare que para copiar basta dar um clique, dou um clique aqui, venho aqui nesses parâmetros, dou um clique, viemos em copiar, depois viemos nesse material, damos também um clique, viemos em padrão, damos um clique e a posterior damos um clique aqui nessas 3 barras, vamos em colar. Repare que pegou esse material e colou aqui, só que aqui nós queremos colocar num tom mais escuro, então damos um clique e editamos esse parâmetro. Basta baixar isso aqui, já temos ele num tom mais escuro, ok? Então já temos esses 2 materiais editados na nossa parede. O próximo material que nós vamos editar é essa parede aqui. Podemos movimentar um pouquinho o sol para nós guardarmos os materiais editados. Vem aqui naquele bom, dá o bom. Depois vamos mexer um pouquinho a posição do sol. Viemos aqui em direção do sol, mudamos a direção do sol para podermos visualizar melhor este material. Aqui vamos dar um clique aqui nesse material. Repare que para nós conseguirmos habilitar os materiais, temos que estar aqui com esse balde de dentro habilitado. Para mexermos no sol, temos que habilitar aqui nos objetos e vir aqui em clima. Então voltamos no material, damos um clique e colocamos o material aqui. Dando um clique, nos abre a aba de materiais. Podemos procurar aqui em interiores ou vamos ver aqui em interiores. Vamos procurar uma pedra que podemos substituir aqui. Então, vamos vir aqui em revestimentos e procurar uma pedra que pode ficar bonito aqui. Aqui tem vários materiais, tem várias pedras. Então, é questão de nós fazermos testes e vermos qual é o material que realmente ficaria bonito nessa parede, ok? Então vamos fazer aqui os testes. Repare que tem materiais mais de cozinha, de interiores, que não ficaria muito bom aí. Então nós vamos experimentando, vamos testando, ver quais são os materiais que ficam mais em conta e aquele que ficar mais bonito, que casar com o projeto, é o que fica, ok? Vamos fazendo testes. Eu gostei desse material, só que o tom ficou meio estranho. Para mudarmos o tom disso, basta darmos um clique e colocarmos coloração. Se virmos mais para frente, ele fica branco, porque aqui está branco. Para ele ficar escuro, basta nós baixarmos assim. Mas eu queria um material que desse para perceber que é um revestimento cerâmico, que tivesse emendas. Então eu vou procurar um material que tenha emendas e ver como é que ele vai ficar, mais ou menos. Eu acho que esse material ficou interessante, só que acho que vamos mexer um pouquinho a coloração. Então vem a coloração e baixo ele para preto. Eu acho que aquele assim ficou interessante. Então temos esse material, podemos deixar assim numa primeira fase. Agora vamos editar os nossos vidros. Para editarmos o nosso vidro, basta darmos um clique aqui e viemos em interiores. Vemos em vidro, damos um clique e o vidro que nós vamos utilizar é esse, o primeiro. Damos um clique e nós temos o nosso vidro. Vamos fazer algumas edições de parâmetros aqui de forma muito prévia para vermos como é que está a ficar aqui os nossos materiais.
E vemos aqui nós temos esses parâmetros, refletibilidade, reflexão interna, opacidade, mas temos esse segundo parâmetro onde nós podemos editar a cor do nosso vidro. Então podemos deixar ele um tom mais escuro e ele assim tá bom. Agora, repare uma coisa, nós aqui internamente, eu acho que temos um bug em termos de modelagem. O nosso chão aqui não está a aparecer muito bem, ou talvez na nossa modelagem não tem chão. Deixa eu ver aqui na modelagem como é que está a parte de dentro. Sim, aqui no chão internamente não tem nada, então nós vamos ter que mexer essa parte de baixo do chão para evitarmos com que ele esteja assim. Basta nós fecharmos aqui. Vou pegar um retângulo aqui e vou fechar. Ok, fechamos. E outra coisa, nós internamente não vamos utilizar nada. Então, para evitar com que se repare essa parte de dentro que não tem nada, nós temos que utilizar cortinas para ocultar a parte de dentro do nosso projeto. Fiz a alteração, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou salvar numa versão em que o Lumion reconheça, 2018, e vou salvar. Salvei. Como nós temos o nosso ficheiro do Lumion na mesma pasta que o ficheiro do SketchUp, o que é que nós precisamos fazer para atualizar? Não precisamos voltar a importar. Basta vir aqui em objetos, clicar no nosso projeto e vir aqui nessa opção de reimportar o modelo. Basta dar um clique, demos um clique aqui, ele vai atualizar o nosso modelo. Agora repare que internamente já temos algum chão. Então é isso que nós temos que fazer sempre que acharmos que temos que fazer alguma alteração no nosso modelo do SketchUp, ok? Aqui mais para dentro temos essa madeira também que precisamos editar. Então vamos editar essa madeira. Basta vir aqui em exteriores, podemos pegar uma dessas madeiras e editamos. Eu acho que essa madeira ficou bem. Vou dar mais um clique aqui na madeira para mexermos alguns parâmetros, diminuir um pouco o lustre. Em intemperes, aqui em intemperes temos vários tipos de materiais. O material que nós estamos a editar é madeira, então damos um clique aqui, ok? Agora vamos editar esse material que está mais aqui para cima. Para nós editarmos basta darmos um clique na madeira. Viemos também em exteriores, viemos em madeira e vemos aqui qual é a madeira que vai ficar mais em conta com o projeto que nós temos. Lembrar que isso pode não ser madeira, podemos utilizar um outro material, o material cerâmico, que eu acho até que fica mais em conta, mas deixa ainda ver, talvez a madeira também vai ficar bem. Eu acho que a madeira também ficou bem. Eu acho que a madeira ficou bem, então vou deixar esta madeira aqui onde está. Então, dando um clique aqui na madeira, podemos mexer alguns parâmetros. Aumentamos o intemperes, aumentamos um pouquinho a borda, aumentamos o relevo, diminuímos um pouquinho a refletibilidade e ele pode ficar assim do jeito que está. Pegamos também esse material, também podemos editar. Eu vou fazer algo que normalmente se faz quando tem um material que nós importamos do nosso modelo 3D e não queremos mudar. Basta darmos um clique aqui, viemos em padrão. Aqui no padrão habilita esses parâmetros. Podemos diminuir a refletibilidade, diminuímos também o lustro, aumentamos um pouquinho o relevo, apesar de que é de forma muito sutil, não vai se notar muito. Aumentamos também o intemperes, ok? E aumentamos aqui as bordas. Depois de nós mexermos nestes parâmetros, viemos aqui, colocamos salvar mudanças. Depois de editarmos esses materiais, vamos vir aqui em fotografia e ver como está a ficar o nosso modelo 3D. Vou mexer um pouquinho aqui na posição da nossa câmera, porque estou a sentir que o nosso projeto não está muito bem centralizado. Então nós temos isso. Vou dar mais um clique. Talvez aproximar um pouquinho, afastar. Eu acho que assim está bom. Damos um clique.
Agora, o que é que nós vamos fazer? Agora vamos experimentar mais um render depois de aplicarmos esses materiais. Mas para isso eu vou mexer mais alguns parâmetros aqui. O parâmetro que eu vou mexer é o da refletibilidade. Aqui na reflexão, nós precisamos aplicar alguns planos de reflexão. Plano de reflexão, o que é? Os planos de reflexão nos ajudam a corrigir os reflexos dos vidros e todos os outros materiais que têm reflexo. Para isso, basta virmos aqui em editar, damos um clique e escolhemos os materiais que nós precisamos colocar os planos de reflexão. Tem esse material aqui e tem esse material aqui também. Vamos colocar também no chão e vamos colocar também aqui. Mas antes de nós colocarmos aqui, vamos ver como é que ele vai ficar depois de nós mexermos alguns parâmetros. Quando nós colocamos plano de reflexão, temos que mexer aqui na redução de cintilação e aumentar um pouquinho o limiar de reflexão. Aumentamos aqui em alto. Repare o que acontece quando saímos do baixo, do normal e do alto. O normal para o alto não tem muita diferença, mas como queremos ter a melhor visualização, metemos no alto, ok? Então depois de nós mexermos a reflexão, vamos mexer também um pouquinho na luz do céu. Aqui na luz do céu, vamos colocar também em ultra e vamos testar o render, ok? E vermos como é que está a ficar. Antes disso, vamos salvar. É bom sempre salvar e vamos renderizar. Eu aqui vou renderizar já no formato de impressão para vermos já na realidade como é que está a ficar a qualidade da nossa imagem. Terminou aqui o nosso render. Coisas que nós vamos avaliar nesse segundo resultado. Repare, o render antes de editarmos os materiais era esse. E esse é o render depois de editarmos os materiais. Já dá para notar muita diferença na qualidade do render, porque nós já temos aqui os materiais editados. Algo que eu vou ter que fazer agora é mexer um pouquinho aqui na relva. Deu para ver que aqui ficou um pouquinho estranho, porque esse material é que tinha que estar aqui também. E a nossa sombra ficou muito escura. Eu acho que o nosso céu também podemos mexer um pouquinho para dar um pouquinho de mais realismo. Mas eu acho que a calçada tá boa. Então na próxima aula nós vamos mexer um pouquinho essas questões. Mas antes de nós começarmos a mexer isso, vamos trabalhar já na humanização. O que é a humanização? Vamos inserir algumas plantas. Vamos inserir talvez um carro aqui na garagem. E vamos inserir tantas outras coisas que vão começar já a dar a vida no nosso projeto. Então vemos na próxima aula e tamo juntos.